Prezados colegas médicos, olá, bem-vindos ao Proctocast, que é o órgão de divulgação em vídeo da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Nesse episódio, iremos falar sobre o momento mais importante da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, que é a sua reunião científica anual, o seu congresso médico anual. A Sociedade Brasileira de Coloproctologia é uma entidade filiada à AMB, Associação Médica Brasileira. Ela tem por propósito, tem por missão não fiscalizar, mas promover um exercício com qualidade, segurança e defesa profissional da coloproctologia no Brasil. Somos nós que temos a atribuição de realizar essa função junto à AMB, assim como as demais filiadas têm a função de executar essa mesma função nas suas especialidades. A Sociedade Brasileira de Coloproctologia vai completar 91 anos em 2025. No ano passado, nós completamos 90 anos. Se associam à Sociedade Brasileira de Coloproctologia os médicos que têm formação, brasileiros ou não brasileiros, desde que tenham a sua licença médica validada e o seu treinamento em coloproctologia comprovado no Brasil, mediante um concurso, ou os médicos que têm a formação em coloproctologia através de uma residência médica no Brasil, credenciada pelo MEC, através da Comissão Nacional de Residência Médica. A Sociedade Brasileira de Coloproctologia é uma das mais antigas sociedades de especialidade cirúrgica no Brasil, à frente de muitas outras especialidades médicas cirúrgicas que vocês possam conhecer. E há muitas vantagens de se filiar à Sociedade Brasileira de Coloproctologia. A defesa profissional, assistência jurídica 24/7, acesso a bancos de dados científicos como o periódico Disease of Colon Rectum, da Sociedade Americana de Coloproctologia, acesso ao portal da Sociedade Europeia de Coloproctologia. Existe um clube de vantagem também, um clube de vantagens, e existem acessos aos termos de consentimento informados que nós podemos utilizar quando vamos operar nossos pacientes. Para esse episódio, a gente convidou 3 grandes membros da nossa sociedade, 3 membros importantes da nossa sociedade. O Dr. Rodrigo Oliva Pérez, aqui de São Paulo, que é doutor em medicina pela Faculdade de Medicina da USP e cirurgião dos hospitais Oswaldo Cruz e Beneficência Portuguesa, e também é o presidente da comissão científica do 73º Congresso Brasileiro de Coloproctologia, que vai ser aqui em São Paulo, em setembro. O Dr. Marcelo Rodrigues Borba, que é cirurgião do Hospital das Clínicas, doutor em medicina, especialista em coloproctologia, também cirurgião do Hospital Sírio-Libanês, presidente eleito da nossa sociedade para o próximo congresso, que será quando for realizado aqui em São Paulo, e é o presidente da comissão organizadora do congresso desse ano, no qual eu espero ver vocês lá. E a doutora Ana Sala Portillo. A doutora Ana Sala Portillo, ela é cirurgiã do Hospital Albert Einstein, ela é mestre em medicina pela mesma entidade e é diretora de comunicação da nossa sociedade. Parou toda a parte de formalidades, agora nós iremos para a parte de discussão, ok? Da parte de interação. E esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Divulgar o Congresso Brasileiro de Coloproctologia, órgão máximo de divulgação científica, social, profissional e de defesa profissional da nossa sociedade. Para isso, eu vou convidar o Dr. Rodrigo Pérez para que ele nos dê as suas impressões sobre o que esperar do Congresso, o que o congressista deve esperar do Congresso, o que vai encontrar, como ele deve se planejar para assistir todas as atividades, e lembrar que nós temos também um pré-congresso, e antes do pré-congresso nós temos o concurso da prova de título de especialista, que também é uma atribuição da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Bem-vindo, Rodrigo, obrigado por estar aqui. Bom dia Sérgio, bom dia Ana e Marcelo, um prazer estar com vocês aqui. Eu acho que é importante a gente passar para quem está escutando a gente a importância que tem, né? Isso é uma manifestação e
talvez a celebração acadêmica mais relevante da Sociedade Brasileira de Coloproctologia é o congresso anual que se faz cada vez em uma região do país. E é um congresso que vem, na minha opinião, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, que tem elevado o seu nível científico de maneira muito significativa nos últimos anos. A gente tem elevado, e eu digo a gente porque nós somos a sociedade, elevado a barra do Congresso de maneira progressiva. Nós que frequentamos, todos vocês que frequentam congressos internacionais, eu diria para vocês que o Congresso Brasileiro de Coloproctologia, em particular deste ano, não deve nada a nenhum congresso internacional do ponto de vista de representatividade, de cobertura dos temas, de profundidade dos assuntos. Eu acho que nós estamos cada vez melhores e oferecendo para os nossos sócios a melhor qualidade possível de um congresso internacional. É um desafio fazer um congresso internacional de coloproctologia e um congresso nacional da sociedade por várias razões. Nós temos um número enorme de especialistas com uma experiência incrível dentro do país. Tem tanta gente produzindo ciência na cirurgia coloretal no mundo. Então é difícil a gente conseguir encaixar tudo isso num congresso único. O Sérgio foi muito habilidoso e a gente teve o espaço aberto para fazer o que a gente quisesse ou entendesse que fosse de melhor para oferecer para os nossos sócios. Então a gente espera que os sócios possam aproveitar de fato aquilo que a gente está tentando construir aqui para poder no final, no começo de setembro, celebrar aí aqui em São Paulo na presença de todo mundo. A Sociedade Brasileira não é uma sociedade pequena de coloproctologia, é talvez a segunda, se eu não me engano, maior sociedade de cirurgia coloretal no mundo. A gente só fica atrás dos Estados Unidos. E eu diria para você que enquanto o Congresso Brasileiro de Coloproctologia está progressivamente ficando melhor, eu acho que outros congressos têm diminuído a qualidade da informação, da ciência, da comunicação. Nós estivemos aqui, acho que juntos nos congressos americanos e europeus nos últimos anos. Eu mais uma vez, eu acho que o Congresso Brasileiro não está devendo em nada para nenhum desses congressos. Então, quem estiver planejando e quem não estiver planejando, planeje, porque acho que vale a pena o investimento. Nós vamos tentar cobrir, se não todas as áreas, a maioria dos assuntos que um cirurgião coloretal, pelo menos, deveria saber ou deveria conhecer. E procuramos oferecer a informação na melhor qualidade possível, com a melhor forma de comunicação possível para que isso aconteça. Então, além da parte social e da parte da interação que nós vamos ter com os colegas e com amigos que moram num país continental como o Brasil, podem ter certeza que nós fizemos o melhor possível para que o nosso congressista e os sócios tenham a melhor experiência possível do ponto de vista de congresso acadêmico. Isso que o Rodrigo falou é muito importante. Organizar o Congresso Brasileiro de Coloproctologia, que tem uma frequência estimada em 1.500 no mínimo, 1.500 especialistas no mínimo, ele é anual. Então existe um desafio pelo fato de ele ser anual. Segundo, o presidente do Congresso, pela última vez, é o presidente da sociedade. A partir do ano que vem, Marcelo, por exemplo, quando for presidente da sociedade, será em um ano presidente da sociedade e num outro ano presidente do Congresso, né? O que você acha, Marcelo, quais são os maiores desafios que a gente encontrou, que esse time aqui encontrou, você como presidente da comissão organizadora, Rodrigo, presidente da comissão científica, quais foram os maiores desafios que a gente encontrou? Tem a ver com o tamanho da especialidade? Tem a ver com as sub-áreas da especialidade, a fisiologia, as doenças orificiais, a oncologia, as doenças inflamatórias, a colonoscopia, né? Todas essas nossas atribuições.
Você, quando olha para o Congresso, e o Marcelo não tem experiência exclusivamente nesse Congresso, teve envolvido em todos os congressos, assim como o Rodrigo, assim como eu, em todos os congressos realizados no Estado nos últimos anos, né? Quando você pensa no Congresso, o que vem à tua cabeça, Marcelo? Obrigado por ter vindo. Olá a todos, muito obrigado pelo convite, é ótimo estar aqui com o Sérgio, o Rodrigo e com a Ana. Eu acho assim, na minha opinião, um dos problemas que nós tivemos agora é o tempo, né? Por isso que houve essa mudança nas organização, nas novas lideranças, né? De você ter 2 anos como presidente da sociedade e depois presidente do Congresso. Porque o presidente fica muito envolvido com o Congresso, né? Então, eu acho que se você passou muito por isso. Começa em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, aí já vem, nós estamos nessa toada, né? nessa luta. E você também já citou, e o Rodrigo falou muito bem, né? A coloproctologia brasileira é de renome, né? Nós temos grandes especialistas e é uma especialidade ampla, que cresceu muito nos últimos tempos, né? Ela tem várias, entre aspas, subespecialidades. Os jovens estão partindo para outras coisas, etc. Só que esse congresso, especificamente, ele tem uma característica. Ele está sendo liderado, né, por 2 dos mais renomados coloproctologistas que nós temos. Jovens e renomados. Sérgio e Rodrigo, que é uma dupla que todos sabem a competência que tem. E a dinâmica, o trabalho que vocês têm, né? Então, eu acho que as dificuldades seriam nesse aspecto. Outra coisa que eu gostaria de falar, o Rodrigo falou muito da parte científica, e é verdade, né, que nós estamos crescendo cada vez mais, e ele faz parte de todo esse processo junto com você, mas tem essa parte de... A Sociedade Brasileira de Coloprocto é uma família, principalmente para os mais jovens que estão chegando. Como o congresso é anual, nós nos encontramos anualmente, né, e existe uma interação muito grande. Ana Sara, que é mais jovem, né, está menos tempo, ela já vai chegando, a gente vai conhecendo, vai encontrando todo ano, né? Lógico, nós tá aqui em São Paulo é mais fácil, mas dos outros estados também. Então, em termos de sociedade médica, eu acho que isso é muito importante. A gente não vê nas outras especialidades, porque a gente não participa, é óbvio, mas talvez por ser muito grande, a gente acaba não vendo isso, né, Sérgio? Sim. Eu concordo contigo, Marcelo. É muito difícil espelhar todas as sub-áreas da especialidade no Congresso. E o Congresso toma muito tempo do presidente, né? Porque ele é o ápice da nossa atuação. A gente pode dizer que, mas nós nos baseamos no formato da sociedade americana, que é o mesmo, né? Ou seja, o Congresso... O presidente tem a atribuição de cuidar das atribuições da sociedade e do Congresso brasileiro, né? Mas se a gente olhar, e se nós tivermos uma curiosidade de olhar o site da Sociedade Americana, nós vamos ver que eles têm uma estrutura organizacional mais robusta do que a nossa. Em que pese a gente tem agora o superintendente, que é o César Leme, né? Isso muda bastante. E aí nós chegamos num aspecto muito importante, que é a comunicação, né? Porque hoje em dia a quantidade de comunicação que chega até nós por meio eletrônico, basicamente o celular, né, é gigantesca, né? Aí nós podemos dividir a comunicação profissional, a comunicação científica, a comunicação ética, a comunicação com a família, a comunicação com a empresa, a comunicação com o consultório, com o hospital. Qual é o papel, Ana? Você está finalizando esse mandato como diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. E eu entrei no grupo de comunicação, eu quase tive um espasmo. Eu falei, Ana, me coloca no grupo para eu dar uma olhada. E é uma coisa impressionante a quantidade de demandas e a quantidade de correções que a gente precisa para acertar o tom de comunicação com o associado, com o especialista. Quer seja ele jovem, quer seja ele mais experiente, quer seja ele esteja no Nordeste ou no Sul do Brasil. Quando você olha para trás assim, e claro, também com foco no Congresso, Ana, qual foi o resultado dessa tua experiência?
Acho que o primeiro agradecer estar aqui com vocês hoje, é uma grande oportunidade. Eu acho que o maior desafio é realmente comunicar tanto as vantagens de ser um associado da sociedade, quanto do Congresso, porque é algo que não dá para a gente unir e falar das duas coisas ao mesmo tempo. Então, escolher o que realmente é importante para cada associado, em cada local, e fazer essa escolha do que realmente a gente deve comunicar dentre tudo que a gente precisa e falar do Congresso ao mesmo tempo tem sido um desafio. E eu acredito que esse desafio vai ser até um pouquinho maior quando houverem 2 presidentes. Porque agora a gente está unindo as duas demandas. E quando tiverem 2 presidentes, essas demandas vão ficar um pouco separadas. Talvez melhor ou não, veremos mais para frente se essa demanda separada ela vai ser mais fácil de comunicação. Mas eu acho que o grande desafio é esse, Sim. Escolher entre falar da sociedade ou falar do Congresso. Eu vou mudar o tom desse podcast. Nós temos 15 minutos passados, que dá para falar ainda bastante. Porque parece que está muito engessado. E vocês podem me interromper a qualquer momento. Eu não sou o host, tá? O host somos todos nós, tá? Então eu vou resolver problemas que eu tenho, dúvidas que eu tenho, né? Rodrigo, qual é o papel da pesquisa, qual é o papel do Congresso Brasileiro de Coloproctologia na divulgação de pesquisa em cirurgia coloretal que é feita no Brasil? O que é bom, o que não é bom, o que não é bom, o que falta? Quando isso vem para você, como você compara, como você posiciona o brasileiro frente a outros? Você gostaria de falar sobre isso? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que quem estiver escutando a gente, quem estiver assistindo a gente, tem que entender que no futuro, ou pelo menos no futuro bem próximo, né, a representatividade nos congressos ela vai estar quase que diretamente ligada à produção científica, né? Temos cada vez menos espaço para o que eu faço porque eu sou bacana ou porque eu gosto de fazer assim, e cada vez mais nós estamos fazendo e promovendo a medicina baseada em evidência, a produção de conteúdo científico adequado, e essa representatividade acaba ficando muito ligada ao que se produz cientificamente. Então, para responder você, pelo menos eu, e quando a gente sentou para fazer o programa do Congresso, a gente faz as perguntas que são relevantes para os nossos cirurgiões na ponta da faca, né? Porque no final das contas a gente quer oferecer para eles uma informação que seja útil do ponto de vista clínico, do ponto de vista prático, do ponto de vista de execução, mas nós vamos buscar aquilo ou aqueles que geraram alguma evidência para que aquilo possa ser útil para os nossos associados. Então, eu acho que é muito importante a gente entender que essa representatividade está intrinsecamente ligada. E o segundo ponto, Sérgio, que eu acho que é super importante, é que a gente, é muito comum, né? O cirurgião acha que faz uma coisa super bem ou uma coisa super bacana, até que ele mesmo faz auditoria dos dados dele mesmo, sem fazer essa auditoria desses dados, que é uma maneira, científica de olhar para aquele material que você mesmo tem. Você fica com uma impressão muitas vezes que não é a realidade. A realidade é olhar para os números e olhar para as estatísticas. Se fala muito hoje em cirurgia digital, né, de a gente olhar para o quanto demorou, o tempo que custou, quanta troca de equipamento foi feita, etc. Mas a gente esquece que a gente precisa olhar para os números mais básicos ainda, que às vezes a gente esquece de olhar, e a gente simplesmente, por conta da nossa rotina, acaba fazendo um número enorme de procedimentos sem olhar e sem fazer uma auditoria. Então essa auditoria, que nada mais é do que uma análise crítica dos dados que a gente mesmo tem, ela é super importante. E esse é um material super valioso, é um material super importante que pode de fato impactar, de novo, na ponta da faca do nosso cirurgião e do nosso associado. Pergunta para vocês dois. No Congresso não aconteceu ainda, então não dá para falar de legado. Mas você que desenhou a programação científica, vai ter legado?
Você acha que você vai conseguir passar o que você acabou de falar que é uma ideia para os próximos congressos? Boa ou ruim? O próximo presidente pode falar, não quero esse congresso. Não quero esse tipo de congresso, eu prefiro ficar, né? Ele pode. Não, vocês dois, à vontade. Essas são duas perguntas, na realidade. Nós vamos conseguir transmitir o legado? E outra, por que eu tenho a impressão de que os médicos residentes têm a sua parte de pesquisa hipotrofiada? Eles não são os caras que a gente espera ver no congresso, ou são? A gente faz os congressos... Não, veja, os médicos residentes, eles não são nem da sociedade ainda. É importante que isso seja dito, né? O que não eles serão da sociedade. Nós os acolhemos através de cursos que nós dedicamos tempo e investimento ao longo do ano, né? Mas eu queria saber de vocês, primeira, esse legado fica para outros congressos, e a segunda é como trazer, Marcelo, o médico residente para dentro, com raríssimas exceções, como o Hospital das Clínicas, por exemplo, outros centros universitários aqui em São Paulo, como a BP, o Einstein e outros fora do Brasil. Fora de São Paulo. Fora de São Paulo, perdão. O que vocês acham? Eu vou responder. Em termos de legado, eu acho que assim, esse congresso tem um programa muito forte e tem um pré-congresso, né? O pré-congresso nosso, ele tem vários cursos, né? Nós fizemos vários cursos por causa das subespecialidades. Então, isso é uma coisa a se discutir, né? Porque você faz muito, você tenta introduzir, e ali você tem grandes especialistas discutindo ali. Então, a primeira coisa é essa. Em termos da programação científica, ele é parecido, o modelo, como você disse, dos anteriores. Só que, né, nós temos convidados, né, internacionais de renome, e o tipo de programação científica que o Rodrigo Pérez e vocês fizeram, né, baseou-se no que ele falou, né, no conhecimento científico, não no achômetro, ou às vezes só na amizade, ou nisso, naquilo. Né, já um trajeto que se tem há algum tempo. Então, acho que tem que ser mantido. Em relação a residentes, e em relação a uma outra coisa que o Rodrigo falou em termos da parte científica, o que acontece aqui no Brasil, né? No Brasil, nós trabalhamos, você me falou, olha, trabalha aqui, trabalha ali. Então, a gente tem essa parte, então a gente às vezes sofre. O cara que faz ciência, faz trabalho científico, sabe a dificuldade que é isso, né? E hoje, os jovens não têm visto isso como uma perspectiva de futuro. Olha, eu vou ficar aqui, fazer trabalho científico, fazer todo esse caminho que todos nós fizemos. Não preciso falar, né, o que vocês já fizeram. Mas como vocês fizeram? Nós fizemos, né, o mesmo caminho. Trabalhando de que forma? Um monte, né? Trabalhando na clínica privada, etc, que é diferente, né, de fora do Brasil. Só que nós temos que mostrar para o jovem, e aí vem o residente ou coloproctologista jovem, que a sociedade é importante e que a ciência é importante. Que não é só a rede social que vai fazer com que ele tenha as coisas. Então, acho que é isso, mais ou menos. Eu acho chegando num ponto nevrálgico. Eu já vou deixar você falar, Sérgio, mas eu queria... Não, pode falar à vontade. Nós fizemos um curso juntos e... Vários. Um desses cursos falava sobre liderança. Então, acho que aqui vai a mensagem para os nossos residentes, como talvez cirurgiões mais jovens, vamos dizer assim. Embora a gente seja considerado como uma geração mais jovem, nós já estamos velhos e acho que é suficiente para dizer que nós estamos já que tem gente mais jovem do que a gente seguramente na sociedade. Uma das ferramentas básicas de liderança, de forma de liderança, é liderança por exemplo. Isso. Então, eu quero mostrar como é que faz, então eu vou lá e faço. E aí as pessoas olham e fazem, bom, então é assim que é para ser feito. Então eu acho que essa é uma mensagem que, na minha opinião, é uma mensagem clara que está por trás desse congresso. Então a gente vê muita gente, isso aconteceu comigo quando eu era mais jovem, eu me lembro de ter ido a um congresso americano em 2000, eu olhei e falei assim, puxa, que legal dar essa aula lá em cima, hein? Eu acho que eu queria dar essa aula lá em cima um dia na minha vida. E a gente só consegue chegar lá em cima para dar aula se nós tivermos material, consistência, robustez, e isso parte, né, pelo método científico, que é a ferramenta básica. Então,
Não há outra maneira. Eu entendo que a rede social é importante, é uma outra ferramenta de comunicação incrível, mas não é suficiente. Eu acho que o que a gente precisa, e sem isso nós não vamos progredir de forma consistente e objetiva. Uma pergunta para você, e tudo isso que a gente falou, Ana, você que domina o braço de comunicação social da sociedade. Então, não só você produz os posts, não só você revisa os posts, como você publica e vê os comentários. Então, a minha pergunta é, não precisa, eu sou bem provocativo, mas você não precisa ser polêmica aqui. Esse modelo que a gente falou, esse modelo que o Rodrigo falou, liderança pelo exemplo, eu quero fazer exatamente a mesma trilha que nossos mestres fizeram. Está presente nessa geração? Na geração... Ou existe um conflito geracional? Ou não existe resposta? Está desconhecido? Porque, por exemplo, tudo isso são respostas possíveis que você pode dar, Ana. Não, na coloproctologia é diferente. Não, na coloproctologia é pior. Não, né? O que você acha? Eu acho que na época de vocês tinha somente o exemplo de produção científica. Atualmente tem um exemplo de quem só faz rede social e isso deixa os coloproctologistas jovens um pouco confusos do que realmente é para seguir. Então, como o Rodrigo está falando, a liderança é o exemplo, só que não tem só o exemplo que vocês tinham. Eles estão confusos, Ana? Desculpa te interromper, né? Você vai continuar falando. Eles estão confusos ou eles estão certos do que eles querem? Ou confusos ou tentados. Usei a palavra confusos no sentido de que eles têm mais de um exemplo, né? Então, antes vocês só tinham um exemplo, que era da pessoa que subia lá e dava uma aula. Atualmente tem exemplos de pessoas que não dão nenhuma aula, que se expõem muito nas redes sociais e que também dão certo. Então, hoje em dia tem mais um exemplo de liderança. E aí? Qual escolher? O Rodrigo tá... Rodrigo quer responder, tá? Ficou nervoso. Fico morrendo de vontade de falar, porque, na verdade, eu entendo isso que a Ana Sara está falando, e é super importante. Eu acho que é importantíssimo, na verdade. Eu também acho. E eu acho que isso não serve só para a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, provavelmente serve para minhas filhas, para meus filhos e para os filhos de todo mundo aqui. A Ana Sara ainda está numa fase mais precoce, vai demorar um pouco para chegar nessa fase. Mas eu acho que é importante. Hoje em dia, a verdade é que temos uma ferramenta incrível que é a rede social, né, a comunicação, como forma de ficar conhecido, ponto. E eu entendo, eu respeito, nós fomos por outro caminho, hoje em dia nós três aqui, a Ana também, claro, mas somos conhecidos por outras razões. Minha rede social provavelmente não é o melhor exemplo disso. Aliás, a minha rede social talvez bem aquém do que ela deveria ser. E a gente pode discutir isso, mas a verdade é que essa é uma forma talvez tentadora, e eu vejo, Ana, desculpe a minha impressão, como uma forma de quase como um corta-caminho para a gente poder ficar e chegar onde a gente quer. Porque o caminho que nós seguimos, não vou dizer que é mais difícil, mais duro, mas eu acho que ele é um pouco mais demorado, e por outro lado, talvez ele seja bastante consistente, no sentido de que é difícil acontecer alguma coisa que de repente caia ou desmorone todo o castelinho de areia. Concordo. Enquanto que na rede social a gente vê o tempo todo, né? Gente que subiu muito rápido e de repente cancelou e descancelou e depois volta de novo. E eu entendo perfeitamente isso. Eu acho que a gente tem que... Isso não é específico para a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, mas enfim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A consistência é a coisa que vai ficar de legado, e vamos voltar para a palavra legado aqui, né? O legado é a gente pensar em 5 anos, 10 anos, 20 anos ou 100 anos, né? Então, eu acredito que se a gente olhar para trás, dos 100 anos para trás, né? A gente vai ver que Ernest Miles, o Norman Nigro, Cuthbert Dux foram as pessoas que deixaram seu legado até hoje, e provavelmente Bill Hilde, a professora Angelita, né? Eu estava usando exemplos mais antigos, que a doutora Angelita é muito mais jovem do que isso. Então, a gente tem que pensar qual é o legado, como que a gente forma um legado, né?
Então a gente escuta ainda hoje, as minhas filhas escutam Beatles até hoje, né? E não tinha rede social naquela época, elas escutam Beatles, né? Não sei se vai ficar ainda mais 100 anos. Eu desconfio que os Beatles daqui a 100 anos continuarão sendo escutados de maneira muito significativa. Os de hoje, eu não tenho certeza, mas seguramente alguns ficarão. Resta aí, fica o desafio. Acho que é uma... O Rodrigo tirou a palavra da minha boca. É consistência, né? Essa consistência. É óbvio, né? Você vai tendo uma trajetória, tudo, você tem consistência. É a palavra que eu estava pensando, consistência. Só que o mundo digital mudou em tudo, né? Você hoje, antigamente, para você ser famoso, você tinha que estar na televisão, né? Você tinha que estar na televisão ou na rádio e falar. Hoje qualquer um pode ser, mas nem todos são iguais, né? Nem todos são o Silvio Santos, né? Tem médicos que são extremamente bons nisso, são pessoas que têm o dom para essa parte, mas nem todos têm, né? Então você ir só para esse caminho, que é o que alguns às vezes tentam, e querer imitar aquelas pessoas que você não consegue. Concordo. Né? É a mesma coisa, você vai num congresso, tem colegas, né, professores que vão dar uma aula. O cara, ele brilha lá em cima, né? Tem outros que vão lá e fazem o feijão com arroz, etc. Que eu me incluo nisso, eu vou lá, faço o meu papel, tudo. Então você tem que, esse cara, eu já vi aulas que você fica como uma pessoa fala, o jeito, etc., o domínio, né? A gente teve várias desse tipo. Então eu penso que o modelo híbrido é o melhor, que é o que eu acho que você está seguindo, que é o melhor. Né? Eu tenho uma série de dúvidas e eu fico cada vez mais ansioso e preocupado quando eu vejo isso. Por quê? Vou falar. Rodrigo lançou a palavra... a nossa pedra fundamental, todos somos, em que pese muitas vezes tem médicos que não fazem pesquisa, todos usamos o método científico para gerar evidências, para oferecer tratamentos aos nossos pacientes, né? Sempre foi assim. Então, quando o Rodrigo se referiu aos pais da coloproctologia, ele está se referindo a esta forma de gerar a evidência científica. Com o passar dos anos, com a introdução do Big Data, com a introdução da internet, com a introdução até a risco dos modelos de inteligência artificial, o método científico passou a não ser, porque nós precisamos de resultados muito caros, muito rápidos. E o ensaio clínico randomizado, né? Ensaio clínico randomizado é caro e ele é demorado. E aí nós precisamos, então nós também somos uma sociedade que incorpora muita tecnologia. Muita tecnologia. E aí, quando a gente olha, vamos olhar então para a universidade e para os grandes prestadores de serviço, para os grandes centros hospitalares, para ver como anda a introdução de novas tecnologias. Por exemplo, laser. Não precisamos falar do laser aqui, porque vai ser falado no congresso, né? E aí a gente vai buscar a evidência científica. Não existe. Cada um tem sua opinião. Estou dando uma. Não existe. Então significa, ausência de evidência não significa evidência de ausência. E aí, como nós vamos fazer? Nós temos um médico titular da sociedade executando um tratamento para o qual não é um julgamento. Eu não estou nem aí para o julgamento, não é minha função. Eu não estou na atribuição de uma conversa aqui entre nós, sabe? Executando um tratamento e, vou te dizer, fora ele ninguém mais tem. Não tem mais ninguém. Quando a gente vai nas universidades, quando a gente vai nos grupos que originam a evidência científica, que embasa a prática clínica, que leva na ANS, na Conitec, para incorporação no SUS ou na saúde suplementar, não tem, né? Então, a gente sofre quando a gente vai montar um programa científico. Sem dúvida. Nós três sofremos. Sem dúvida. Tem vários temas. Aliás, para quem está escutando a gente, não pensa que é fácil, porque a gente ficou pensando, tem assuntos, como o Sérgio disse, que nós não temos evidência científica de qualidade mínima quase, né? É quase, né, anedótico, é quase experiências de casos. Mas são pacientes e são cirurgiões da sociedade executando muitas vezes procedimentos. Eu acho, Sérgio, que você tem toda a razão e nós não vamos ter uma resposta imediata para isso, mas acho que o Congresso oferece essa oportunidade de discutir a ferida aberta
de maneira exposta e de maneira completamente direta. Então, se você olhar o programa científico, vai ter perguntas: doença A, será que nós não estamos operando demais essa doença A e ela não precisa ser tão operada? As perguntas difíceis acabam sendo uma oportunidade para a gente discutir isso de forma ampla na sociedade, e escutar e discutir, né, a opinião de todos, e talvez com isso a gente chegar num caminho para poder responder essas perguntas. A gente não tem as respostas, tem muitas doenças que não têm respostas, mas eu acho que o Congresso oferece uma oportunidade incrível para a gente perguntar as perguntas difíceis que você acabou de levantar aqui, que eu acho que são perfeitamente super pertinentes, né? O câncer de reto, que tem evidência científica de TNT, é uma parte do Congresso, mas a endometriose, que a gente não sabe muito bem qual a indicação, talvez não tenha ainda, mas a gente vai fazer essa pergunta também no Congresso e vai dar o espaço para ser discutido e não simplesmente tirar ela do Congresso, porque nós não temos evidência científica. Então, o papel da sociedade, eu acho que é esse, né? Não só a gente oferecer o que tem evidência científica, mas fazer a pergunta difícil para o que não tem evidência científica e entender se nós estamos indo pelo caminho certo ou pelo caminho errado, e quem sabe trilhar novos caminhos aí. Sem dúvida, você tem que entrar nesses outros temas, né, que fazem parte do dia a dia hoje. Não é porque você acha, não é isso aqui, que você não vai ter aquele tema sendo discutido. Você comentaram na endometriose, laser, isso está fazendo parte. A gente precisa discutir, trazer para o Congresso, trazer para a sociedade essa discussão. Só queria acrescentar alguma coisa em parte científica, tudo isso, né, com outras situações. Minha maior preocupação que eu tenho quando você vai fazer um procedimento, qualquer coisa, é o quê? É o resultado e o paciente. E o que nós vemos hoje, às vezes, alguns colegas médicos usam algumas coisas, alguns procedimentos, e não se importam com o resultado, por algum outro motivo. Perfeito. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, em doença inflamatória intestinal, que eu tenho trabalhado nos últimos tempos, tudo tenho acompanhado muito. Tem a questão das drogas, das medicações, dos biológicos, etc, etc. Às vezes, a gente vê várias vezes, o doente não precisa de biológico e toma biológico, né? Ontem eu vi uma paciente no hospital universitário, aqui na cidade universitária, na USP, que em 1 ano e pouco ela tomou 3 biológicos. Ela trocou de biológico 3 vezes, sendo que você tem indução, todo aquele processo que vocês conhecem. Então é isso que também me preocupa. Eu acho que a sociedade tem que também normatizar essas coisas, né? essa situação. No caso das empresas também mudou muito, né? Hoje as empresas elas têm a questão do compliance e tudo, mas que leva a uma melhoria de todos esses processos, né, Sérgio? Eu acho que a sociedade ela tem a parte científica, a parte médica, parte ética, tudo está envolvido nesse jogo, e você participando disso, e aí para os jovens que estão nos escutando, participando disso, você vai crescer na sua vida profissional com certeza e com consistência. Eu acho que nesse ano que eu tive a honra de presidir a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, com uma diretoria espetacular, que aceitou o convite para esse desafio para mim, nós conseguimos fazer muitas coisas, mas evidentemente todo presidente, quando está acabando o final do mandato, fala isso. Faltou muita coisa. Eu acho, Marcelo, que para responder essa tua dúvida de como a sociedade tem um papel verdadeiramente capaz de orientar a prática clínica, seria a renovação das diretrizes de assistência médica e de saúde, do cuidado em saúde em coloproctologia, na nossa especialidade, que é tão virtuosa, e muitos especialistas, muitos profissionais acabam tratando de doentes com afecções coloretais. É a obrigação do presidente garantir que cada vez mais, do presidente e da sua diretoria e de todos os seus associados, cada vez mais essa fração de médicos sejam coloproctologistas titulados, né? Por isso que nós temos um concurso de título de especialista antigo, robusto e
aqui em São Paulo não será diferente, né? Nós estamos chegando ao fim, vou passar a palavra a vocês. Antes, eu quero lembrar de vocês, se puderem, virem a São Paulo, vocês especialistas em coloproctologia, titulares da nossa sociedade, preceptores de residência médica ou mesmo envolvidos no manejo de pacientes com afecções coloretais, para vir a São Paulo. Vai ser no mês de setembro, no Sheraton WTC de 4 a 6, concurso pré-congresso no dia 3 de setembro. Visite www.coloprocto2025.com.br. O site está muito bem estruturado, né, Ana? Sim. E para ver a programação, escolha a sua programação. Você será muito bem-vindo aqui no nosso congresso, que nós preparamos com muito carinho, tá? Rodrigo? Eu ia falar, Sérgio, Sim. só complementando, Por favor. Você falou bem que a sociedade americana, a sociedade europeia tem uma estrutura diferente, eles mantêm uma estrutura do congresso propriamente dita de maneira mais fixa e mais independente da diretoria do ano. Eu acho que isso tem vantagens e desvantagens, e a gente podia discutir aqui longamente, mas a gente pensou nisso para vocês também, e a gente pensou da seguinte maneira: em vez de ter 500 salas ao mesmo tempo, 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente procurou concentrar os dois em 2 polos mais fortes. Então nós teremos 2 salas grandes, concomitantes, para poder comportar todos os temas que precisam ser comportados no congresso, mas não vai ter 500 coisas acontecendo ao mesmo tempo, para que as pessoas possam de fato escutar e aproveitar o máximo possível do congresso. Parece uma decisão meio boba e óbvia isso, mas não tem nada de óbvio. Se você for no congresso americano, você vai ver que tem 700 coisas acontecendo ao mesmo tempo, e muitas vezes você vai numa sala que tem 20 pessoas e na outra que tem 500. Então a gente procurou sair um pouco disso e tentar tornar o programa de fato interessante e atrativo para vocês, tendo 2 salas firmes e constantes durante todo o congresso. Então a gente imagina que vocês vão ter seguramente interesse de estar em uma dessas 2 salas o tempo todo. Então tá certíssimo de tentar se programar, mas do ponto de vista logístico não é muito complexo, para facilitar a vida de vocês. São 2 salas consistentes e firmes, em que o programa científico vai estar forte nas 2 salas. Nós não fizemos uma sala forte, outra sala fraca. As 2 salas são fortes o tempo todo. Então, preparem-se para poder e tentar escolher o que seja mais interessante para cada um de vocês, e convidar todo mundo para vir e aproveitar o congresso. E eu sei que não é a minha liderança, mas a parte social... Guardem energia para a parte social. Tão espetacular quanto a parte, ou mais, que a parte científica. Obrigado, Sérgio. Eu ia realçar isso. Eu acho que tem que lembrar também do pré-congresso. O pré-congresso está contemplando várias subespecialidades da nossa coloproctologia. Tem doença inflamatória intestinal, doença no retal, oncologia de precisão, imagem. Está tudo lá no site que o Sérgio já falou, coloprocto2025.com.br, para vocês verem. E a parte social, que está sendo feita com muito esmero, um coquetel de abertura e uma festa de encerramento no dia 6 de setembro, à noite, que não pode ser perdida. Então, todos que vierem serão muito bem recebidos. Isso aí, agora com a Ana Sara. Isso aí, Ana. Reforçar, então, dos eventos sociais. Realmente a festa está imperdível, com atrações escolhidas a dedo. Toda a programação está sendo escolhida por uma comissão que trabalha diariamente aí para dar o melhor por vocês. Então, guardem uma energia no finalzinho. Não fiquem só na parte científica, me desculpem. Sem dúvida. Obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado, pessoal. Obrigado.